Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Laura Beatriz, da Escola de Tempo Integral Eurídice Ferreira de Mello. Hoje eu vim estudar com vocês um pouquinho mais sobre a produção de carta de solicitação. Vamos conhecer mais sobre a estrutura desse gênero? A carta de solicitação é um gênero interlocutório, ou seja, é onde duas ou mais pessoas conversam entre si. No caso da carta, a gente vai ter o destinatário e o remetente, que a gente vai falar logo depois. Temos também, em relação ao destinatário, o tipo de linguagem que será utilizada nessa carta. Se o destinatário for, por exemplo, uma autoridade, a linguagem tem que ser mais formal. E nela é muito comum o aparecimento do pronome de tratamento, é fundamental, na verdade, imprescindível. O pronome de tratamento vai definir também o tipo de linguagem que você vai utilizar nessa carta. Em relação ao conteúdo, é o desenvolver do texto, sobre o tema que você vai falar. Os elementos que constituem a carta são a situação no espaço e no tempo. Você, antes de começar a escrever sobre o que você quer na carta, você tem que situar o leitor de onde eu estou escrevendo aquela carta e qual o período. No exemplo que eu coloquei aqui no quadro para vocês, eu digo Palmas, porque é o espaço, é o local, a cidade de onde eu estou enviando aquela carta. Depois, eu coloco a data e o mês. O mês tem sempre que estar escrito por extenso. E logo depois dele, a gente coloca o ano que foi enviado, o ano que você está escrevendo aquela carta. Depois, você pode dar continuidade à sua carta utilizando aqui, ó. Você sempre vai utilizar o vocativo, que é o chamamento, com quem você está falando. Nesse caso do exemplo, eu falo com o diretor, que é o destinatário, para quem eu estou mandando aquela carta, para quem eu vou fazer aquela solicitação. Logo depois, você entra no corpo da carta, onde você vai entrar com os seus argumentos. Você tem que tentar persuadir aquela pessoa, persuadir o seu destinatário. Por que você quer aquilo? Nesse caso, você já pode começar usando a sua identificação, que é o seu nome. Aluno da escola, por exemplo, você pode colocar Eurídice Ferreira de Mello. Depois, você vai falar o que você quer, o que você está solicitando. No caso do nosso exemplo, venho por meio desta solicitar livros HQs para o acervo da biblioteca da escola. O que eu solicitei? Livros HQs para o acervo da biblioteca da escola. Tá vendo que eu coloquei aqui já o que eu quero? Logo depois disso, você tem que tentar convencer o seu destinatário. Tem que falar para ele o porquê que você precisa. Nesse caso aqui, por que a gente precisaria ter livros HQs na escola? Porque são livros atuais, voltados ao público jovem. Seria mais interessante as leituras desse tipo de livro. Então aqui você vai colocar os seus argumentos. O objetivo do seu argumento aqui é persuadir o destinatário. Então você tem que entrar com a sua persuasão. Depois de você ter colocado toda a ideia no seu texto, você pode finalizar e logo depois você vem com uma despedida. Nesse caso eu vou utilizar atenciosamente. E o que você não pode esquecer é de colocar sempre a vírgula aqui e aqui também. Nesse caso, a gente pode utilizar, nesse aqui, a gente pode utilizar ou a vírgula ou os dois pontos, tá bom? Aqui, finalizei minha carta com atenciosamente, o que vem depois? Aqui eu já sei com quem eu estou falando, mas quem escreveu essa carta? Quem está mandando ela? Nesse caso, Laura Beatriz. Antigamente, quando as pessoas escreviam a carta na máquina de datilografia, depois de terminar de escrevê-la, eles se lembravam de alguma informação. Só que como que eles faziam para poder colocar essa informação adicional na sua carta? Por meio disso, para não ter que você apagar tudo aquilo, eles utilizavam o PS.
que é o pós-escrito, que é a ideia, com essas iniciais, a pessoa entende, nossa, ele escreveu o texto, esqueceu alguma informação e colocou o adicional depois. Só que atualmente esse PS também é utilizado como forma de ironia por algumas pessoas. Por exemplo, sou aluna da Escola Euridice Ferreira de Mello, venho por meio desta solicitar livros HQs, aqui eu escrevo minha carta, esqueci de colocar alguma informação. Se eu for utilizar de ironia, eu posso colocar PS, que sejam livros novos, entenderam? Então, pessoal, só retomando aqui, em relação à carta de solicitação, o próprio nome já diz, ela vai solicitar alguma coisa, geralmente algo bom, porque se fosse algo ruim, se fosse uma reclamação, seria uma carta de reclamação. Nesse caso, como é solicitação, ela vai solicitar algo que geralmente é uma coisa boa, como foi no nosso exemplo, uma coisa muito boa. O que tem que ter nela? O destinatário, que a gente não pode esquecer, e o remetente, nesse caso o remetente Laura Beatriz, quem está enviando aquela carta. O que mais que tem que ter nela? A situação no espaço e no tempo. Eu vou situar o leitor de onde eu estou enviando aquela carta e o período, a data. O que mais que não pode faltar? O nosso vocativo. Por que não pode faltar o vocativo? Porque ele é o chamamento, é com quem eu estou falando, por isso é fundamental. E em relação ao conteúdo, tem que ser um conteúdo convincente, como eu falei para vocês anteriormente, você tem que ter bons argumentos, tem que persuadir aquela pessoa para que ela realize aquela sua solicitação, aquele seu desejo. Pessoal, vamos ver comigo algumas definições? Olha só, locutor é o remetente, aquele que escreve a carta. Já o interlocutor é o destinatário, para quem a carta foi escrita, a quem ela se direciona, tá? O objetivo é onde você vai fazer a reivindicação ou a reclamação acerca de uma problemática. No nosso caso, como é uma carta de solicitação, é onde você vai fazer a sua solicitação, o seu pedido. Logo depois vem a argumentação. E no caso, os argumentos apresentados devem ser todos calcados em bases sólidas, em ideias que realmente farão a diferença no momento de fazer com que o interlocutor se convença da solicitação ou então da reclamação. Em relação à linguagem utilizada nesse tipo de gênero, deve ser uma linguagem formal, padrão da língua, tá? Tem que ter precisão, objetividade e consistências nos argumentos elencados, que são sobretudo os fatores imprescindíveis, tá? São os ponderantes. As cartas, independente da modalidade, obedecem a uma estrutura previamente definida, a qual deve ser rigorosamente seguida. O que te lembra essa carta? Qual tipo de ferramenta que você utiliza, que é mais atual, que é mais recente e que segue essa mesma estrutura? A gente tem aqui como exemplo o modelo de um e-mail. Olha só. No e-mail, você não precisa escrever a data e nem o horário. Por quê? Porque ele já é disponibilizado e identificado pelo próprio correio eletrônico. Em relação ao e-mail, você tem que digitar o seu e-mail e tem que digitar também o e-mail para quem você está enviando. Depois você coloca o seu assunto. No caso, se for uma solicitação, o e-mail é muito utilizado em escolas, faculdades, até mesmo para trabalho. Então, você sempre tem que colocar o assunto, tem que colocar o seu tema, tá? Você tem que usar o vocativo também. Nesse caso aqui, como exemplo, a gente colocou o senhor, seguido da vírgula. Lembrando, o gênero textual é importantíssimo que você siga juntamente com as pontuações corretas, porque senão ele acaba dando outro sentido. Às vezes, dependendo da pontuação que você utilize, pode dar um sentido que você não queira, tá bom? Logo depois você vai escrever o seu texto, o que você quer solicitar, o que você quer reclamar. E depois a despedida, seguida do seu nome, que seria a abreviatura. No meu caso, eu colocaria no meu e-mail, Laura Beatriz, para finalizar. Em relação
relação aos elementos constituintes da carta, vamos voltar um pouquinho? Vamos fazer uma revisão? Local e data é fundamental, depois a identificação do destinatário, logo depois também o vocativo, o corpo do texto, para finalizar a expressão de despedida e a assinatura do nome da pessoa que está enviando a carta, do remetente, tá? E em relação a esse tipo de gênero textual, a gente percebe que é fundamental o poder da argumentação. Se você quer fazer uma solicitação ou uma reclamação, você precisa convencer aquela pessoa do que você está falando. E o que é argumentar? Argumentar é uma ação verbal na qual se utiliza a palavra oral ou escrita para defender um posicionamento, ou seja, uma opinião, um ponto de vista particular a respeito de um determinado fato. Quem argumenta, como a própria palavra sugere, se vale de argumentos que nada mais são que razões, verdades, fatos, virtudes e valores, sendo eles éticos, estéticos ou emocionais. Tão amplamente reconhecidos que justamente por isso servem como alicerce para convencer o outro. É aquele poder de persuasão que você vai ter, o seu poder de conhecimento. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido bastante nessa aula. Não deixem de acessar a nossa plataforma Homeschool. Até a próxima!